noite, gente. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite, de forma especial a Raquel Jurkovic, que lembrou de mim. Uma pessoa que eu conhecia há tão pouco tempo, a Raquel e o Marcos, já fiquei apaixonado por eles ali logo que eu conheci. Acabei conhecendo por intermédio da Marta e do Fernandes em um evento. E agradecer também a Aline Silva, que é uma das organizadoras aqui da REM, a diretora aqui, que é minha sócia, que eu tenho o prazer de ter como sócia. Então, obrigado também, Aline, por essa oportunidade. E nessa noite eu vou falar de um tema que é um tema muito importante, pensando no empreendedorismo. Se eu vou falar para um público de empreendedores, não teria um tema melhor, né? Eu penso que todos, de alguma maneira, o Rafa, se quiser já pôr o slide para a gente lá, todos, de alguma maneira, querem ser mais produtivos. Então, nessa noite, eu vou falar de produtividade com equilíbrio. E é um tema que eu tenho estudado há alguns anos já, e eu comecei a estudar esse tema porque eu acreditava que eu era muito pouco produtivo. Então, eu quero fazer uma pergunta nessa noite para vocês aqui. Quem gostaria de ser mais produtivo no dia a dia? Levanta a mão só para eu saber se eu não estou sozinho. Não estou sozinho. Muita gente, se não todos, querem ser mais produtivos, né? Há 12 anos atrás, mais ou menos uns 12 anos atrás, eu estava passando por um momento de muito estresse na minha empresa, e eu imaginava que eu trabalhava muito, fazia muito pouco e tinha muito pouco resultado. E eu comecei a pesquisar. Por que algumas pessoas... Rafa, pode passar. Por que algumas pessoas, elas conseguem ser mais produtivas que as outras, se todos têm as mesmas 24 horas? Você já se perguntou isso? Por que se todo mundo tem a mesma quantidade de tempo por dia, algumas pessoas são mais produtivas? E o mais engraçado, tá, gente? Algumas pessoas conseguem ser mais produtivas dormindo até mais do que nós dormimos. Isso é bom. Isso é ótimo. Então não significa que produtividade é apenas a quantidade de horas trabalhadas. Eu comecei a buscar quais eram os ingredientes que levavam a pessoa a ser mais produtiva, sem precisar trabalhar tanto a mais também, né, gente? Porque a gente sacrifica muita coisa da vida que é importante. E nessas minhas pesquisas sobre ser mais produtivo, eu acabei encontrando também aquelas pessoas que eram extremamente produtivas, mas apenas profissionalmente falando. São os workaholics, aquelas pessoas que são viciadas em trabalho. E eu me lembro, nessa época, mais de uma década atrás, que eu tinha como referência ser igual ao João Dória. Naquela época, tá, gente? Ser como o João Dória. Por quê? Dizia a lenda que o Dória trabalhava até meia-noite, chegava em casa, ia fazer exercício físico, deitava 1h da manhã, dormia 4 horas e acordava revigorado para começar tudo de novo às 5 da manhã. Eu falava, gente, eu preciso disso para minha vida. Como é que eu faço para dormir 4 horas apenas e trabalhar as outras 19? E eu comecei a perseguir isso insanamente, como que eu fazia para ser mais produtivo. E eu confesso que eu consegui chegar perto. No auge da minha carreira, enquanto instrutor dos treinamentos Mastermind e diretor da franquia aqui no sul do Mato Grosso do Sul, 3 a 4 vezes por semana eu instruía, eu terminava a sessão 11 da noite, eu saía do local 11h40, eu saía para jantar, comia um fast food, deitava 1h da manhã, mais ou menos em média, quando eu não tinha que voltar de Maracaju, Carapó, Ponta Porã, de outra cidade. 6 horas eu estava de pé, levava os filhos na escola, fazia um exercício e voltava para a rotina. E eu aguentei quase 5 anos nesse ritmo da minha vida. Óbvio que eu tive bons resultados. Resultados que eu não tinha tido antes na minha vida. A gente conseguiu colocar 2 vezes o sul do Mato Grosso do Sul no mapa nacional. Pela primeira vez na história, subiu alguém no palco da franquia nacional como entre os 5 maiores faturamentos. Foram 5 anos, 2 vezes de palco. Eu estava vivendo um momento fantástico profissionalmente na minha vida. Então eu conseguia trabalhar muito, render muito, ser muito produtivo e também ganhar dinheiro. Isso era muito bom. Eu estava podendo proporcionar para minha família coisas que eu não podia proporcionar antes de conseguir ter esse ritmo e esse resultado na minha vida. Porém, eu não prestava atenção que outras coisas estavam sendo deixadas de lado. Minha saúde se deteriorou. Nessa época eu tinha 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. Minha gastrite aumentou, meu estresse aumentou, minha paciência diminuiu.
E eu estava ganhando dinheiro, produzindo muito, mas as outras áreas da vida totalmente desequilibradas. E em algum momento da vida, algumas coisas precisam acontecer para que a gente analise, para que a gente pare, para que a gente reflita. O primeiro grande impacto da minha vida veio em dezembro de 2019. Dezembro de 2019, eu estava em Campo Grande para fazer um treinamento de uma outra empresa. Recebi uma notícia que uma das nossas instrutoras tinha se acidentado e tinha falecido com menos de 30 anos de idade. Foi um baque, foi um choque. Foi a primeira grande perda da minha vida. Confesso que logo após essa notícia eu comecei a ficar reflexivo. Ela tinha instruído na noite anterior, tinha dormido tarde e estava se deslocando para outra cidade depois de meio-dia para um evento da família dela e acabou batendo o carro e morreu. Foi um fim de ano trágico, foi um fim de ano difícil e um fim de ano reflexivo. E eu falava para minha esposa, eu estou repensando se eu ainda quero esse ritmo para minha vida. 3 meses depois, veio a pandemia e nós fomos proibidos de entrar em sala de aula. Gente, tudo aquilo que eu tinha feito, construído e trabalhado, eu vi se esvair pelos 5 dedos em 10 meses. 7 pessoas da equipe, 7 demissões, uma dívida de 6 dígitos, proibição de entrar em sala de aula, sem saber quando eu voltaria. Esse período trágico da minha vida, emocionalmente falando, foi um dos períodos que eu parei mais para refletir sobre o futuro. E quando eu comecei a refletir sobre o que eu tinha vivido até ali, o que eu tinha conquistado, o que eu estava perdendo naquele momento da pandemia, todo o estudo que eu fiz sobre produtividade voltou à tona, só que agora tinha um ingrediente a mais, que era o ingrediente equilíbrio. Eu comecei a pensar, o que é realmente ser produtivo? Será que ser produtivo é apenas produzir mais profissionalmente falando nas 8, 10, 12 horas que nós trabalhamos? Será que ser produtivo é apenas ganhar mais dinheiro? E eu comecei a me perguntar se realmente aquilo era produtividade. E eu não estou reclamando, porque foi um momento muito bom da minha vida, profissionalmente falando e financeiramente falando. Mas aquele momento de tragédia me levou a refletir sobre a produtividade na minha vida. E por que eu estou dizendo isto nessa noite? Por que eu estou contando isto nessa noite? Porque dentro do tema que eu quero explorar durante alguns minutos aqui com vocês, eu quero levar vocês também a fazerem 2 grandes reflexões. Rafa, pode passar, por favor. Primeiro, pensa bem, o que realmente é produtividade? O que significa ser mais produtivo? Para você, se você fosse definir assim, olha, produtividade é, o que você diria? O que é produtividade? Se você fosse definir o que é produtividade, produtividade é produzir mais, talvez você vai encontrar isso no dicionário. E o que é produzir mais? É fazer mais em menos tempo? É fazer mais lucro? Mais tarefas? Trabalhar menos ou mais horas? Talvez você vai encontrar várias definições para o que realmente é produtividade. Pensa bem, agora eu quero que você faça a seguinte reflexão: o quanto você considera que você é produtivo hoje? Rafa, pode passar. Quanto você considera? Pensa um pouquinho. Pensa na quantidade de horas que você trabalha, no que você produz, o tempo que você passa em casa, o tempo que você tira para você, o tempo que você tira para a família, o tempo que você descansa. Pensa o quão produtivo você é hoje. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual seria a sua nota para produtividade? Pensa. Se você está aqui nessa noite é porque possivelmente você vem buscar mais técnicas, mais dicas, mais ferramentas para ter mais resultados, principalmente na área de vendas, né, Raquel? Agora pense, o quanto você é produtivo? Quando eu te faço essa pergunta, eu costumo dizer que quando você pergunta algo para alguém, você coloca sobre a luz da consciência dela uma informação que às vezes ela não tinha. Então quando eu te faço a pergunta, o quanto você é produtivo hoje? Você começa a analisar algo que de repente você não analisava antes. Ou quem para durante o dia e fala assim, agora eu vou tomar um café e vou pensar o quanto eu sou produtivo. Ninguém faz isso.
Só que agora, quando eu te perguntei o quanto você é produtivo, de repente você começa a passar um filme na sua cabeça do que você faz, da quantidade de tarefas que você faz e dos resultados que você tem no final do dia. E talvez você, enquanto pensa o quanto é produtivo, você descubra que você trabalha muito, mas muito mesmo. E você chega no fim do dia e diz aquela frase clássica: nossa, eu trabalhei tanto hoje, parece que eu não fiz nada. Alguém já falou essa frase alguma vez? E talvez você não tenha feito nada. Porque você dedicar tempo e energia em algo que não vai te trazer resultado, não é produtividade. É como se você levantasse amanhã pela manhã, pegasse o seu carro a 100 km por hora, Márcio, dirigir durante 8 horas. Vou dirigir durante 8 horas. E depois de 8 horas, você fala assim: mas não é essa cidade que eu tinha que chegar. Se você fizer isso dirigindo na direção errada, você perdeu 8 horas da sua vida. O que nós fazemos muitas vezes é exatamente isso: é trabalhar demais, focado nas coisas erradas e da maneira errada. E aí nós chegamos no fim do dia e não temos os resultados que nós gostaríamos de ter. Então pense, o quanto de trabalho produtivo você tem feito e o quanto esse trabalho tem gerado de resultado na sua vida, que pode te proporcionar a ter uma vida mais saudável, não só para você, mas também para a sua família. Porque no momento que você começa a fazer essas análises, talvez você já comece a detectar algumas coisas que acontecem na sua vida, que te levam a trabalhar muito e ter pouco resultado. Talvez sem que você perceba, você esteja trabalhando como um bombeiro ou como uma bombeira, né? Apagando incêndios o dia inteiro. E aí você para pensar. Às vezes é o dia inteiro fazendo muitas coisas que são urgências, que já estão pendentes há muito tempo, que se não forem feitas agora vão trazer prejuízos muito grandes. Tudo que aparece você pega, você não consegue dizer não para nada, você não sabe o que tem que ser feito amanhã, você não sabe o que tem que ser feito semana que vem, e você simplesmente vive um dia após o outro numa consequência. Então amanhã eu vou ver o que tem para fazer, o que aparecer eu vou fazer. Essa, gente, é a receita da improdutividade. É mais ou menos que naquela música do Legião, não sei se eu lembro, mas junte 2 medidas de estupidez com 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma montada previamente com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio e a inveja e 10 colheres cheias de burrice, deixa tudo e misture bem, e antes de levar ao forno, né, temperar com essência de espírito de porco e 2 xícaras de diferença e um tablete e meio de burrice. Era mais ou menos assim. É uma receita que não nos vai fazer mais produtivos. O Renato Russo, acho que ele sabia que eu ia fazer essa palestra essa noite, então vou fazer uma letra para você falar mais à noite. É uma receita que não nos faz mais produtivos. Se nós queremos ser mais produtivos, os ingredientes que nós temos que utilizar em nossa vida são outros. Rafa, pode passar. Pode passar, Rafa, para frente. Vamos lá. Aí, por exemplo, um dos ingredientes da produtividade, o planejamento antecipado do dia. Ou seja, se eu consigo saber o que eu tenho para fazer amanhã, eu já vou trabalhar de forma diferente. O ideal é que nós planejássemos a semana. Só que quem não tem planejamento algum, se você já começar a planejar o próximo dia, já é um grande avanço. Então, planejar o dia antecipadamente é um dos grandes ingredientes da produtividade. Segundo, você ter uma agenda que divida o que são compromissos do que são tarefas que precisam ser feitas, que são coisas diferentes. Compromisso é aquilo que tem data e hora. Tarefa é aquilo que você precisa executar independente do horário, mas que você precisa executar. Saber diferenciar quais tarefas são importantes, quais tarefas são urgentes e quais tarefas são circunstanciais. Ou seja, tarefas importantes, aquelas que te trazem resultado para o seu negócio, para a tua vida, são coisas que precisam ser feitas. Urgências, é aquilo que se não for feito agora vai trazer prejuízo. Você precisa ir lá, literalmente aquele incêndio, que geralmente foi uma tarefa importante que você deixou de fazer e virou uma urgência. E as tarefas circunstanciais são aquelas que não trazem resultado nenhum para a sua vida, e mesmo assim a gente vai lá e faz.
ele não traz resultado nenhum e só toma o precioso tempo que você poderia estar fazendo uma tarefa importante, ou até mesmo uma urgência. O que mais? Ter foco e disciplina para inicializar e finalizar as tarefas é um outro ingrediente da produtividade. Quantas vezes a gente começa uma tarefa importante, aí toca o celular, quando a gente desliga o celular a gente não volta para a tarefa, vai fazer outra coisa. Ou chega uma notificação do WhatsApp, a gente responde, aí a gente não volta para aquela tarefa, a gente vai fazer outra coisa. Qualquer coisa que nos distraia faz com que nós vamos para outra tarefa. Então, ter o foco e a concentração necessária para começar uma tarefa e terminar. E, se possível, começar as tarefas importantes no início do dia, ou as mais difíceis. Porque senão a gente vai procrastinando e procrastinando e procrastinando as mais difíceis, e aí chega no fim do dia a gente não fez, aí a gente deixa para amanhã, é difícil, a gente deixa para fazer depois, e quando a gente menos perceber, aquilo que era importante virou uma urgência. Mas era difícil. É natural do ser humano procrastinar aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais trabalhoso. Então, começar pelas mais importantes e as mais difíceis. Saber dizer não. Talvez essa seja a lição mais desafiante dessa noite. Saber dizer não para as coisas que aparecem durante o dia que não foram convidadas, para as pessoas que aparecem durante o dia e não foram convidadas, para as tarefas que não vão te trazer resultado naquele momento, vão trazer resultado só para a pessoa que trouxe para você e que você não deveria fazer naquele momento. Saber dizer não para as coisas pessoais e particulares que não deveriam ser feitas naquele horário de trabalho. Saber dizer não é um grande desafio. Quando eu era instrutor, talvez essa lição era a lição que mais mexia com as pessoas, Márcio e Raquel. Por quê? Porque as pessoas não conseguem dizer não. Porque isso é um grande desafio para a vida delas. O fato de você aprender a dizer não já vai te fazer ser muito mais produtivo. Controlar a sua procrastinação, que geralmente quando as coisas começam a ficar difíceis ou cansativas, a gente para fazer algo mais prazeroso e procrastina e demora muito tempo para voltar. Todos procrastinam. O que nós precisamos é controlar, diminuir. E por fim, conseguir equilibrar as áreas da vida. Como assim, Mônica? Não adianta nada você ser extremamente produtivo no trabalho durante o dia, mas a sua saúde está sendo deteriorada, tua família está sendo deixada de lado, tua área espiritual, você não lembra mais dela. Então, equilibrar as áreas da vida vai fazer com que você seja mais produtivo. E é exatamente sobre isso que eu estou focando a minha vida já praticamente há 3 anos. Como que eu encontro o equilíbrio dentro das áreas da vida para ser mais produtivo, sem deixar as coisas que são importantes de lado? E aí me leva para a segunda pergunta que estava no slide anterior. Pode passar rápido, por favor. Por que você quer ser mais produtivo? Eu perguntei no início quem queria ser mais produtivo, praticamente todo mundo levantou a mão. Um filósofo uma vez disse que quem entende os porquês suporta os comos. O que significa isso? Quando eu tenho um motivo, um real motivo pelo qual eu vou fazer aquilo, eu faço independente do desafio que seja fazer. Ou seja, quando eu tenho um porquê, quando eu tenho um motivo, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho um grande objetivo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, antes de você pensar o que você vai fazer das dicas e dos ingredientes que foram dados anteriormente, a pergunta é: por que você vai mexer nisso na sua vida? Por que você vai fazer essas alterações? Qual é o real motivo de você começar a mexer na sua rotina para ser mais produtivo? Se você disser para mim que é para ganhar mais dinheiro, é um nobre motivo. Mas se for somente ganhar dinheiro, talvez não valha a pena. E se em vez de somente ganhar mais dinheiro, vender mais e ganhar mais dinheiro, você agora desse um motivo para o dinheiro que você vai ganhar? E se agora, sendo mais produtivo, ganhando mais dinheiro, você vai poder proporcionar para sua família coisas que você não proporcionava antes?
Não, Rony, eu quero ser mais produtivo porque eu preciso ter mais controle emocional. Estou muito estressado, muito estressado. E se agora, além de ter mais controle emocional, você tivesse um motivo que é utilizar esse controle emocional para passar um tempo de mais qualidade com a sua família, sem xingar, sem se estressar, curtindo o lazer, parando para conseguir assistir um filme, que tem gente que não consegue assistir um filme, de tão estressado que está. E se você começasse a dar motivos que vão muito além de ganhar mais dinheiro para essa produtividade que você quer ter a mais na sua vida, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil quando você tem um bom porquê você suporta o que tem que ser feito. E quando eu falo suportar, é literalmente suportar, porque o ato de decidir é doloroso, o ato de mudar é doloroso. O cérebro faz de tudo para que você não mude, porque ele não quer gastar energia. Mas no momento que você toma uma decisão, e a palavra decisão tem em sua raiz fazer uma cisão, toda vez que você decide por algo, você deixa o outro de lado, por isso é tão difícil. Quando você tomar a decisão de fazer diferente e pôr um motivo real e importante para isso, você vai perceber que vai ser muito mais fácil você se concentrar, focar e ser mais produtivo. Talvez você vai precisar trabalhar um pouco mais em algum momento da sua vida, ou talvez você passe a trabalhar até menos, se você for mais produtivo, e possa dedicar muito mais tempo para as coisas que realmente importam. No fundo, gente, se nós formos mais produtivos só para ganhar dinheiro, não vai valer a pena. Agora, se a produtividade nos levar a viver um momento de muito mais felicidade e harmonia, aí vai valer a pena. Eu disse que eu tive 3 grandes choques na minha vida. O segundo choque foi a perda do negócio. O primeiro, a morte da Gladys. O segundo, a perda do negócio. Naquele ano eu decidi que eu não renovaria o meu contrato, que eu mudaria a minha vida, que eu faria algumas operações de moto, e no ano seguinte eu não renovei o contrato, e no mês que eu não renovaria o contrato, eu enterrei a minha mãe para o Covid. Eu perdi a minha mãe para o Covid. Então imagine que foi um ano de grandes reflexões. E por que eu estou dizendo isso? Porque semana passada, pode passar, tá? Porque semana passada, minha esposa me mandou essa foto e falou assim: a orquídea da sua mãe floriu. Eu falei, como assim? Ela floriu. Eu falei, e ela não floria mais? Ela falou, não, há muitos anos que essa orquídea não floria mais, nem com a sua mãe. E naquele momento, eu acredito muito nos sinais de Deus para a minha vida. Naquele momento eu vi que era Deus falando comigo. E eu fui pesquisar o que significava a orquídea branca. Dizem que a orquídea branca é o símbolo do amor puro. Símbolo melhor do que esse para simbolizar o amor de uma mãe? Talvez não. Eu não sei onde ela está hoje e nem se ela pode nos ver ou não nos ver. O que eu sei é que ela foi uma mãe que viveu para os seus filhos. Ela foi uma pessoa que viveu para aqueles que ela amava. E quase 2 anos depois da sua morte, a orquídea dela me trouxe um sinal. No momento que eu olhei essa orquídea, eu perguntei se eu estava florindo na vida daqueles que estavam ao meu lado. Eu comecei a refletir: será que eu estava trazendo alegrias? Será que as pessoas que estavam ao meu lado estavam felizes? Ou será que eu estava trazendo decepções? Eu não sei, gente. O que eu sei é que tudo é uma questão de causa e efeito. Tudo é uma questão de ação e reação. Tudo é uma questão de comportamento e resultado. A minha mãe não pode florir mais, mas a orquídea dela pode. Que possamos aprender com as orquídeas que mesmo depois de muito tempo, sem mostrar a sua beleza, ainda dá tempo de florir. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos abundantemente. A propósito, próximo slide, meu nome é Rony Peterson, você pode me encontrar nas redes sociais com esse nick. Tem bastante coisa lá sobre produtividade com equilíbrio. Que Deus te abençoe sempre, lembre-se sempre, ainda dá tempo de florir. Boa noite.